Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo e a aula de hoje a gente vai começar a segunda semana, tá? A segunda semana começa a partir da lição 7, então os próximos vídeos até a segunda semana. Tá? Então vamos estar estudando toda essa gramática do John H. Dobson e é isso aí, a segunda semana. Então temos duas palavras aqui, autós e rutos. Autós e rutos. O interessante é que se vocês vierem aqui na nota de rodapé, encontramos como este em nossos principais léxicos e gramáticas, mas no grego clássico a ideia é de esse, né? Veja só, rutos, este, a ideia de este, né? Mas esse, no grego, essa é a diferença entre o grego clássico e o grego koiné. Mas vamos lá. Autós ele tem forma semelhante à de logos. A segunda declinação. Lembra que eu sempre trabalho com vocês aí a segunda declinação? Deixa eu ver se eu acho aqui alguma, porque eu sempre estou anotando. Logos, teos. Deixa eu ver. Logos. É a mesma declinação. Li, elion, doulos. Aqui. A declinação de autós é a mesma que do teos e do logos. Essas mesmas terminações, ok? Autóis, né? Autós, autói. Autós, pisteuei, ala, autói, pisteusin, aqui é Aí deve estar si, mas pode corrigir essa parte da gramática. Note que pisteuei por si mesmo já significa ele crê. Autós, aqui está aotós, coloque um Y, é acrescentado para ênfase, normalmente quando ele é contrastado com uma pessoa ou um grupo. Aí vai pedir para traduzir alguns textos, lição para traduzir, vai trazer o genitivo, veja só, roteos, né? Autós, autói, teói, lição 7.3, autu, TU, entendeu? Então veja que é as mesmas terminações. Autons, autu, genitivo singular, auton. Então vamos lá. Autós, nominativo. Autu, genitivo, que é o que dá a ideia de posse, de origem, tá? Aí vai falar assim: Anagnoskete to biblion autu. Literalmente vocês estão lendo o livro dele, né? Vocês, né? Vós leis a Bíblia, né? O livro dele, da parte dele, auton plural. Então você vai ter no plural 7.4 o dativo, que é o objeto indireto, dativo, o caso de interesse, né? De interesse, próximo a ele, por ele, tá? A lição 7.5 vai trazer o acusativo, deixa eu ver, autós e tal, logos, ele não vai falar aqui do acusativo, antropon, veja só, sujeito e objeto, né? E aí ele não vai explicar, né? As formas que acompanham tropos são a mesma, então essencialmente essa é a lição 5, né? Que aqui vai tratar, vamos por aqui dativo, né? Dativo não, acusativo, que é o que sofre ação. Este é o que sofre ação. Acusativo sofre ação. Tá? 7.6. Algumas palavras que têm as mesmas terminações de logos, que têm a segunda declinação. Roteos, antropos, apóstolo, né? Rotronos, rouranos, autós. Veja que algumas dessas palavras eu já passei para vocês, tá? Então, se vocês memorizaram, não vão ter dificuldade de memorizar essa palavra. Também, aqui, lego tom, auton, logon. Digo a mesma palavra. Autós, roteos, o próprio Deus. Ala. Escreve-se al antes de vogais. Uk, não. Olha que interessante. Note que torna-se uk antes de vogais e uk antes de aspiração áspera. Aspiração áspera é o espírito forte, a vírgulazinha para a direita. Vírgulazinha para a esquerda é espírito fraco. Ó. Autu, espírito fraco. Roteos, espírito forte. Espírito forte, tá vendo? Roteos. Então assim, por quê? É isso que eu expliquei para o Breno, um aluno meu dos Estados Unidos. Uk.
ou u, que significa não. Só que se a letra começa com uma vogal, por exemplo, u autós. Veja como vai juntar tudo. Então o que acontece? Ele se torna uk autós. Fica mais fácil falar. U autós, uk autós. Uk lego, não fica bom, não pega bem. Então u lego, uk autós, entendeu? E ele vai ter um cri quando ele tem uma palavra com aspiração forte. Então uk roteos, uk roteos, uk roteos, uk ramartia e por aí vai. Mas é só lembrar que uk é não. Legue ao tu, ele lhe diz. U legue ao tu, não lhe diz. Legue ao te, al u legue ao tos. Veja só, sem o capa. Acusintus logos ouvem as palavras. Uk. Acusintus logos não ouvem as palavras. Rutos, este homem. Uk rutos, não este homem. Aí vai pedir para traduzir, né? Algumas lições e tal. Aí ele vai começar a trabalhar rutos. Veja que esse rutos está no nominativo. Esse rutos está no nominativo. E é o sujeito. Ele se refere ao sujeito da ação. Tá? Ele vai falar das terminações iguais de logos, que foi trabalhado. Né? Depois ele vai trabalhar aqui e vai dar uma dica de tradução. Porque essa que é o bom dessa gramática. Ela sempre dá dicas de tradução. Então, observe novamente a ordem das palavras. Nas sentenças em grego, dificilmente a mesma de uma boa tradução em português. Compare o seguinte, rologos rutos, esta palavra, a palavra esta, né? Rologos rutos, esta, a palavra esta. Rutos rologos, esta a palavra, né? Tanto as duas expressões em português. Veja que a ordem mudou, mas a tradução não mudou, entendeu? Entendeu? Veja só, rologos rutos, esta palavra. Rutos, rologos, esta palavra. O interessante de observar é que quando você tem uma ordem na troca das palavras, a ênfase recai pela primeira palavra. Mas a tradução é essencialmente isso, ok? Aí vamos à lição 7.10, né? Autós, roteos, página 52. Ele vai dar algumas dicas. Né? Aqui vai dar uma leitura interessante que alguns escritores têm sugerido que são boas traduções literais, mas isso não é verdade. Uma tradução literal pode ser útil como um primeiro passo para ajudar-nos a entender a estrutura de uma sentença grega. Devemos então raciocinar como melhor expressar seu significado em nossa própria língua. Deixa eu só anotar isso aqui, gente, de verde, para vocês, que eu acho que é um ponto importante a gente anotar isso, ok? Devemos então raciocinar como melhor expressar seu significado em nossa própria língua. Enquanto você estiver aprendendo o grego do Novo Testamento, o grego, não é recomendável que use uma versão interlinear. Eu já discordo desse aspecto, tá? A pergunta que significa esta palavra pode nos desviar a questão: como eu conseguirei exprimir seu significado desta sentença em minha língua? É interessante observar o seguinte: por que ele fala que não é bom utilizar o interlinear grego, o Novo Testamento interlinear? No caso aqui eu sempre aconselho e sempre indico o majoritário, mas existem outros. Esse é o que eu mais utilizo, mas existem outros, o interlinear da SBB, o interlinear do Valdir Carvalho Luz e por aí vai. O que acontece? O que pode ocorrer é que ele se torna uma bengala, entendeu? Ele pode se tornar a sua bengala. Ele te ajuda na aprendizagem, mas ele pode se tornar a sua bengala e você andar manco no grego pro resto da vida por causa de um interlinear, porque ele facilita muito a vida, né? Então, nesse aspecto, eu entendo por que ele pediu para não utilizar. E é com essa ideia que eu entendo. Porém, eu acho extremamente fascinante porque o interlinear ele facilita muito a aprendizagem, tá? Então, assim, quando vocês dominarem mais ou menos, tiverem um conhecimento médio, um bom vocabulário, sempre se arrisquem a utilizar só o Novo Testamento em grego, só em grego, né? Mas para pesquisa pessoal, mas quando for atender alguém fizer uma pergunta rápida, aí o interlinear ele ajuda bastante.
ou tiver mesmo dificuldade de traduzir alguma coisa, o interlinear ele ajuda, né? Porém, ele já tem a tradução em português de alguém. Então, é isso que o autor está tentando dizer, que você tem que compreender o Novo Testamento, entendeu? É uma interpretação desse texto, tá? Mas vamos tocando em frente. Aí vai fazer o teste de progresso e depois vai dar algumas palavras para a gente memorizar, né? Lego, acuo, ho profetes, legon, grafo, anagnusco, to biblium e ho legon, né? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe seus estudos.